Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude para levar até você informações que façam com que você tome atitudes positivas na sua vida. Eu sempre trago para entrevistar uma pessoa que é muito minha amiga ou um profissional que eu conheci recentemente. E a pessoa que eu vou entrevistar hoje, a Miriam Esperidião, é uma pessoa muito querida, que eu conheço há muito tempo, sei lá, acho que uns mais de 10 anos já, né, Miriam? Mais de 10 anos, e uma pessoa que tem muito sucesso na vida. Ela tomou várias atitudes na vida dela e conseguiu o sucesso que ela é hoje, trabalhando com ludicidade. Bom, eu não vou falar o que você faz, eu sei que vai falar. Se apresenta pra gente então, Miriam. Me apresento. Então, meu nome é Miriam, eu sou psicóloga e já há mais de 7 anos eu leciono no ensino superior, em cursos de graduação de pedagogia e também em pós-graduação, né, em psicopedagogia. Já dei aula também para enfermagem e eu fiz o mestrado na área da psicologia social. O meu intuito no começo, né, depois da faculdade, era trabalhar muito mais com questões sociais, com abrigos, ONGs ou nos CRAs, né, centros de referência. E aí eu fui convidada para dar aula na pedagogia e acabei mergulhando nesse universo encantador que é a educação. E me apaixonei. Então hoje eu falo muito sobre vários temas que são importantes no cotidiano escolar, ligados à psicologia, né? Então a importância dos jogos e brincadeiras, o desenvolvimento infantil, questões ligadas ao racismo também, né? Esse brincar, né, de maneira geral, né, a ludicidade e uma série de outros temas, até violência na escola, bullying, resolução de conflitos, relação professor-aluno e diversos temas. Mas um dos meus preferidos é esse, que é a importância da ludicidade na educação. E por que você gosta tanto desse tema? Eu também adoro. Eu adoro, tanto que quando eu fundei Embaixadores, eu fiz questão de que todas as dinâmicas tivessem atividades corporais, porque eu acho que a brincadeira, a ludicidade, a cor é algo que estimula muito o lado positivo nosso, né? Sim. Exatamente, eu também. Quando eu vou resgatar as minhas memórias, né, de escola, eu sempre me lembro assim, ou de professores que eram engraçados ou que faziam dinâmicas interessantes, inclusive na faculdade, né? Até hoje eu me lembro das dinâmicas, aulas alternativas que eu tive, né? Por exemplo, na aula de psicologia do desenvolvimento, quando a gente foi falar sobre adolescência, a professora pediu para a gente trazer canetinha, cartolina, fotografias da nossa vida. Aí ficou todo mundo no chão, a gente tinha que compartilhar com os outros, explicar o que eram aquelas fotos. Aí a gente tinha que desenhar na cartolina um sentimento, sabe? Coisas assim mais vivenciais, elas marcam muito mais, né? Com certeza. E vários estudos no campo das neurociências também mostram que as memórias, elas acabam sendo muito mais reforçadas, elas vão para essa memória de longo prazo, quando elas estão ligadas a uma experiência emocional muito mais intensa, né? E se a gente for pensar em uma aprendizagem mais significativa, isso significa que se a gente sente prazer estudando um conteúdo, ou se aquilo é interessante, eu vou aprender mais, eu vou absorver mais aquela informação. Então isso favorece a aprendizagem, né? Então eu também sempre tive uma personalidade mais brincalhona, gosto muito de brincar, né? E eu uso muito nas minhas aulas, né? No ensino superior. Até essa pergunta que eu ia te fazer, né? E para as pessoas que estão nos assistindo entenderem também. O teu trabalho é sempre com os educadores para eles ensinarem as crianças. Isso. Não é com criança? Não. Ah, tá. Eu trabalho com estudantes de pedagogia, tá, e com professores ou coordenadores, diretores também de escolas públicas e particulares. Tá. E a ludicidade, o que eu tenho percebido? Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? As pessoas têm trazido muito para mim, quando eu falo de brincadeira, as pessoas falam assim para mim: ah, mas não dá tempo de brincar no ensino fundamental. É muito conteúdo que a gente tem que passar para os alunos, tem apostila, se a gente fica atrasado, os pais vêm reclamar, os pais ficam bravos, né? Então, e mesmo na escola pública também, uma série de outras questões. O que as pessoas dizem? Que na educação infantil, brincar é muito presente, né? Faz parte do cotidiano.
E chega no fundamental, e agora, se a gente considerar que as crianças entram com 6 anos no fundamental, muda completamente. Só que eles ainda são muito pequenininhos, têm 6 anos de idade, né? Então, algumas escolas públicas, alguns professores trazem que a sala de aula, a configuração, se mantém a mesma como se fosse para crianças maiores, mas com esses pequenininhos no primeiro ano. Então, carteiras enfileiradas, aquele ensino de lousa, cópia, e as crianças nem alcançam o pezinho, porque são as mesmas carteiras, só que as crianças estão menores. Nossa, gente. E assim, interessante, também voltando, quando eu fundei Embaixadores, a gente começou numa escola salesiana e nós tivemos essa resistência. Mas ensino fundamental, ensino médio, você vai fazer dinâmica corporal do ensino lógico, para a gente ensinar o que é coragem, honestidade, porque era virtude, né? Sim. É virtude ainda, é o que a gente trabalha. Mas aí os pais não queriam, porque não, tem que passar no vestibular, não tem que ser honesto. Assim, gente, tem que ser honesto para depois passar no vestibular, né? Isso. E você acha que essa tendência da gente entender que não dá mais para ficar uma criança de 14 anos numa carteira olhando para a lousa, porque ele não é mais isso, né? Ele está hoje com iPad, com iPhone, com tudo ao mesmo tempo. Você acha que existe uma tendência das escolas, do ensino, entender que isso já é ultrapassado, ou você acha que ainda é muito presente ser como é? Muito quadradinho, muito como sempre foi. Eu acho que existem escolas e escolas, né? Então tem escolas particulares que são mais abertas, né? Enfim, tem outras metodologias, mas o tradicional ainda impera bastante, sabe? Então essa história de carteiras enfileiradas, de atividades muito mecânicas, né? Como ditados ou cópias, isso em escolas públicas, né? Bastante. Ou mesmo o uso da tecnologia, né? Já tem escolas que eu conheço, com as quais eu já trabalhei, que com 4 anos, 5, a criança já tem atividade no iPad, não é caderno e tudo mais, né? Então, acho que a questão principal é a gente entender que brincando a criança aprende, que brincar não é uma perda de tempo, e brincar pode ser o brincar mesmo virtual, pode ser um jogo virtual, ou pode ser um brincar com jogos de tabuleiro, ou pode ser um brincar livre e espontâneo, né? Com imaginação, com bonecas. Então, quando a gente fala de ludicidade, só para conceituar, a gente fala de todas as atividades que envolvem a expressão de si, a espontaneidade. Então, por exemplo, atividades artísticas. Então, pintar, desenhar, brincar, né? Esse brincar livre ou brincar com regras, o teatro, fotografia, dinâmicas de grupo, tudo isso engloba a ludicidade, né? Mesmo jogos, atividades com tecnologia também. Então, um problema é entender que a ludicidade é inimiga da aprendizagem. Esse é o problema. Então, não são coisas opostas. E tem educador que acha que é. Isso. Que brincar é só na hora do recreio, ou só quando terminar a aula, ou só quando você não tiver nada para fazer em casa, você brinca, né? Mas entender que a gente pode ensinar de maneira divertida. A gente pode aprender, as crianças e os adultos também podem aprender brincando, né? E por que isso é interessante? Eu gosto muito de me embasar nas neurociências. Vou dar um exemplo interessante para você, né? E para todo mundo. Há uns anos atrás, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa que eu achei muito interessante. Pegaram 2 salas de aula, né? Que tinham a mesma professora e a mesma idade das crianças. Para a primeira sala de aula, a sala A, passaram um desenho animado e as crianças riram por 5 minutos só. Depois a professora ensinou, falou sobre o conteúdo e no final passou uma atividade para ver o que as crianças absorveram daquele conteúdo, o que elas aprenderam. Na sala B, o que ela fez? Ela não passou o desenho, já chegou dando conteúdo e no final passou a mesma atividade. As crianças da sala A absorveram mais. Elas se saíram muito melhor depois na verificação. Por quê?
porque elas tiveram prazer, porque elas riram. Então, a diversão, a alegria, né, a satisfação, ela promove condições neurológicas, cognitivas mais propícias ao aprender. Então, quando a pessoa tem prazer, ela absorve mais informações. Então, se a gente atrela o ensino, o aprender, a alegria, a fazer atividades envolventes, interessantes, as pessoas aprendem mais. Que interessante. E isso vale não só para as crianças, mas no ensino superior também, né? E se a gente for pensar com carinho nessa questão, nós somos assim, né? Nós não somos mecanizados, né? Nós não somos máquinas, né? Que na época da Revolução Industrial achávamos que éramos, né? Nós somos essa brincadeira, eu sempre falo, né? Até para o pessoal aqui da TV e para os projetos que eu desenvolvo, eu falo, olha, se não for divertido, não é sustentável, né? Se você está fazendo aquele negócio e não gosta do que faz, ou não tem brincadeira, realmente não vale a pena. Bom, não, eu tenho muita pergunta para te fazer ainda. Nós vamos para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos aqui com o programa É Tudo Questão de Atitude. E agora eu vou falar com a Miriam, ela tem um treinamento com professores, com pessoas que estão ligadas à educação, tanto educação infantil como fundamental e ensino médio. E olha, vocês viram, né, a importância da ludicidade, a importância da brincadeira, que como ela mesma falou, e eu percebo muito isso mesmo nos projetos dos embaixadores, né, ainda o que impera é o tradicional de você colocar as crianças em carteiras enfileiradas. E você, Miriam, pelo que eu entendi, você faz esse treinamento, é em São Paulo isso ou não? Isso. Tá. É no Brooklyn. Tá. O curso chama-se Jogar, Brincar e Aprender. Ele vai ser desenvolvido pelo Instituto Pense dessa vez, mas eu já tenho feito ele há muitos anos, né? Mais de 5.000 professores já fizeram esse curso comigo, né? Sobre ludicidade e educação. Então, em São Paulo, vai ser pelo Instituto Pense, nos dias 24 e 31 de agosto. E as inscrições podem ser feitas pelo site, a gente disponibiliza o link também. Não, nós vamos deixar todo o site, o link aqui com vocês. E é dia 24, são 2 dias então, 24 e 31, o dia inteirinho. Isso, são 2 sábados inteiros, das 9 às 5h30, ou 5 mais ou menos, né? E os temas serão abordados serão justamente esses, né? Como o brincar ele contribui com o desenvolvimento infantil, como a gente pode usar a ludicidade para favorecer os processos, momentos de aprendizagem, como eu posso usar a ludicidade até para avaliar os meus alunos. Será que eu posso avaliar meus alunos por meio de atividades lúdicas ou é só prova? Que interessante! Eu aprendi que era só prova. Então, não precisa ser. O que é avaliar, né? Então, até para a gente repensar essa questão. Será que eu posso conhecer melhor os meus alunos por meio de atividades, né? Práticas, jogos, brincadeiras? Como eu conheço melhor as suas dificuldades? No que ele precisa mais de apoio, né? Então, interessante. E você já fez esse treinamento para 5.000 educadores? Sim, eu trabalhei bastante em parceria com o Simpem, que é o Sindicato dos Professores da Prefeitura de São Paulo. E lá eu dou esse curso uma vez por ano desde 2015. Olha! E, geralmente, toda vez que eu dou o curso são 1.200 professores. Não só professores, né? Coordenadores, diretores profissionais da educação, né, que fazem esse curso. E tem dinâmicas também no curso, né, com certeza. Sim, então, esse que é o diferencial, né? Então, lá no Instituto Pense, esse curso que vão ser 2 dias, por que são 2 dias? Porque a ideia é fazer na prática aquilo que a gente está ensinando. Então, são 2 dias inteiros brincando e também vendo, né, conteúdos, a fundamentação teórica, né? Mas experimentando diversos tipos de atividades, vivências, sentindo. Que legal. Não só... pensando, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a gente está numa era em que muitas pessoas só querem realmente pensar. E é o fazer que faz a diferença, né? É a atitude, né? Não é só você imaginar o que você quer de sonho, é você realmente colocar na prática, né? Exatamente, porque tanto no ensino superior, né, como
no ensino fundamental, o que nós, né, profissionais da educação, professores, queremos? Que os nossos alunos aprendem, né? Guardem aquela informação de uma certa forma e que aquilo possa ser útil para a vida deles. Esse é um desafio. Conquistar a atenção dos alunos hoje, com o celular, WhatsApp, com tanta estimulação, é um desafio, né? Como que no meio de tanta coisa eu vou dizer, preste atenção aqui, em mim, né? Então, como o mundo mudou, as crianças não são as mesmas, né, de ontem, as nossas estratégias também precisam ser muito mais atraentes, interessantes e inovadoras na escola. Senão eles não ficam com vontade de ficar, né? Eles não querem, e eu escuto muito isso, né? A gente não quer vir para aula porque é sempre a mesma coisa, é a lousa, a carteira, né? Eles não são mais assim, né? Exatamente. Como nós éramos, né? Talvez porque éramos forçados a ser, mas nós éramos tudo certinho, né? Hoje eles estão vivendo os sonhos deles. E Miriam, você contou a sua história tudo, mas me fala mais, por que você decidiu ir para esse mundo da psicologia, da ludicidade? Você desde pequena sempre quis isso ou não? Eu decidi estudar psicologia com 14 anos, é uma história até engraçada. Eu lembro que eu estava no recreio, na escola, e eu tinha uma amiga que estava chorando, estava triste, estava sentadinha, né? E eu sentei do lado dela, né, e falei, que foi, né, o que aconteceu? Aí eu cheguei em casa e falei assim com a minha mãe, né? Falei, mãe, existe uma profissão assim que a gente aprenda a ajudar as pessoas, entender o que as pessoas estão sentindo, tal. E aí ela falou, psicologia. Eu tinha 13, 14 anos, né? Eu falei, já escolhi então minha profissão. É isso que eu quero fazer na vida, né? E aí, desde pequena, então, eu fiquei com essa ideia, né? E fui e fiz psicologia. Na faculdade, né, a gente descobre que não é bem assim, né? É só ajudar os outros, né? Existe sempre uma motivação da gente também querer se entender melhor, ou entender melhor a nossa família, o que está acontecendo na nossa vida, né? Mas eu sou apaixonada pela psicologia, eu gosto muito dessa profissão. E você pensa se especializar em outros conteúdos, fazer uma pós? Sim. Você já fez pós, né? Pós em psicologia social, né? Eu fiz o mestrado em psicologia social na USP. Eu comecei minha carreira trabalhando com outras questões, né? Questões muito mais ligadas à desigualdade, né? Violências. E hoje, então, eu fiz o mestrado nessa área e hoje eu quero fazer o doutorado na área de psicologia da educação. Consegui seguir nessa área. Também pela USP, lá em São Paulo. Interessante, que interessante. E além desse treinamento que você faz para professores da educação infantil, ensino fundamental e médio, você tem outros treinamentos e queria que você falasse um pouquinho do Instituto Pense, que você já citou várias vezes. O que é o Instituto, como que ele funciona? Tá certo. Então, o Instituto, ele nasceu o ano passado e surgiu com um desejo meu de ter um espaço onde eu pudesse criar cursos, né, e realizar cursos de maneira justamente muito mais vivencial e prática. Que às vezes a gente não encontra esse espaço, nem o tempo necessário na faculdade, na graduação, né, por conta, às vezes são salas com 110 pessoas, não tem nem espaço físico para realizar, né, as dinâmicas, os jogos. Então, o Instituto nasceu com esse desejo de que as pessoas pudessem aprender conteúdos interessantes, então, profissionais da área de educação e saúde, conteúdos que fossem interessantes para a sua profissão, para aprimorar, né? E que fosse um contexto, um momento, assim, muito rico, interativo, dinâmico, divertido. Então, exatamente isso que eu defendo, isso que eu prego, isso ser realizado, né? As pessoas poderem sentir isso de maneira concreta. Tá. Então, foi assim que nasceu o Instituto Pense. Então, eu mesma lá no Instituto tenho outro curso, que vai ser inclusive amanhã, né? Que é sobre... Que interessante. Sobre neurociências e educação. Tá. Neurociências é um outro tema também que me interessa bastante.
E vai ter um curso sobre isso amanhã, então. Então, como usar... Também para professores. Isso. Tá, o seu foco sempre é professores, né? Sempre, o meu é. Mas eu vou chamar outros profissionais, né? A gente vai ter outros profissionais para falar sobre outros temas e também para psicólogos. Por exemplo, em setembro vai ter um curso sobre suicídio. Então, professores podem fazer, mas profissionais da área de saúde, né, enfermagem, psicologia também vão poder fazer. Como prevenir, como você perceber que a pessoa está entrando nesse processo. Isso, automutilação e suicídio. Nossa. Vai ser o tema. A gente vai ter também um curso sobre prevenção do uso de drogas na escola, com a doutora Ana Cecília. Ah, que né, bacana. com É uma a Laura, referência, né? Com a Laura também, que legal. E vai ser também no segundo semestre, né? Então, vai ter um curso também sobre educação étnico-racial. Então, vários temas, né? E para as pessoas entrarem em contato com você, tem o site, tem todas as informações lá. Isso. Tá. Só sobre os jogos, né? Eu queria só falar um aspecto importante, né? Que os jogos em si, né? Quando a criança está brincando com outra, qualquer jogo, pode ser futebol, dama, né? O próprio jogo em si já é muito... desenvolve uma série de habilidades importantes para a vida, né? Por exemplo, ela tem que esperar a vez dela para jogar, tem que respeitar as regras. Então, tem um autor que eu gosto muito de usar, que ele se chama Lino de Macedo. Tá. E ele fala que quando a gente brinca, joga, né? Quando a criança joga, essas habilidades que ela precisa usar no jogo vão tornar-se propriedade dela. Então, por exemplo, alguém que faz um esporte, capoeira, requer muita disciplina, judô, karatê. Essa pessoa, ela naturalmente pode tornar-se uma pessoa mais disciplinada, que vai respeitar mais as regras, né? Então, se a pessoa no jogo, ela precisa usar a imaginação, a criatividade, ou criar estratégias para ver qual vai ser a jogada, então essas habilidades vão tornar-se propriedade dela. Entendi. E ela vai usar... Incorpora, né? A pessoa... É um treino de habilidades para a vida também, né? Além de, então, tornar o ensino mais atraente, mais favorável, porque eu posso usar jogos para ensinar português, matemática hoje. Sim, exatamente. É muito utilizado, né? Sim. É muito utilizado. Então, a gente pode, né, bingo para português, né, bingo ortográfico, matemática tem até aquele dominó com números e tudo mais no primeiro ano. E pode ser para ensinar conteúdos. Geografia também tem jogos assim, como o Ludo, sabe? Que tem um caminho para ser percorrido, com dados. Aí as crianças têm que responder, se acerta, pula uma casa. Então, eu posso criar jogos para ensinar, mas o próprio jogo em si já cria uma série de habilidades importantes para a vida. Que interessante. E como ela nos contou no programa de hoje, né? Quando você sente prazer, é muito mais fácil o aprendizado, é muito mais fácil você incorporar aquele novo conceito. Miriam, muito obrigada pela sua presença. Chegou para o final do programa. Mas se você que está aí nos assistindo quiser mais informação do Instituto Pense ou da própria Miriam como profissional, entre em contato, vai estar o telefone dela, o e-mail e vamos buscar cada vez mais informações para fazer do mundo um lugar melhor. Eu te espero no próximo programa. Até lá!